Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, meio ambiente e produção agrícola são setores antagônicos ou complementares? Hoje, vamos debater os polêmicos desafios dos produtores rurais e ambientalistas. Os nossos convidados são o consultor e advogado Fábio Feldman, que já foi secretário estadual do Meio Ambiente em São Paulo de 1995 a 98, e o produtor rural João Adrian, diretor executivo da Sociedade Rural Brasileira e cofundador da Rural Jovem. Obrigada, gente, por estar aqui conosco. Bom, houve muita polêmica em torno da possibilidade de fusão de Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Houve muito bate-boca, mas, num certo momento, o presidente eleito Jair Bolsonaro desistiu da ideia dessa fusão, nomeou nova ministra, convidou nova ministra para ser a ministra da Agricultura. E eu quero ouvir primeiro isso de vocês. Se Jair Bolsonaro acertou impedindo que fosse adiante essa ideia de fusão desses dois ministérios, Agricultura e Meio Ambiente. Fábio Feldman. Maria Lídia, primeiro estou feliz de estar aqui. Eu que convivi com você há mais de 20 anos atrás, no Gazeta ao Meio-Dia, e estar com o João também, que é jovem, enfim, acho muito importante. Eu acho que prevaleceu o bom senso. Quer dizer, eu acho que campanha eleitoral, você levanta algumas bandeiras, mas quando você senta para decidir o futuro, prevalece o bom senso. A área de meio ambiente, ela vai muito além da questão de meio ambiente na agricultura. Eu vou dar exemplo, poluição do ar nas cidades, poluição das águas, enfim, você tem uma agenda muito grande. E o próprio setor mais cosmopolita se manifestou contrariamente. Então, eu acho que o presidente eleito decidiu corretamente em não ceder ao que foi alguma coisa, na minha opinião, do calor da campanha. Você partilha desse ponto de vista? Foi melhor assim, manter cada um no seu quadrado? De fato, a discussão sobre a reestruturação dos ministérios é muito complexa e muito delicada. Eu acho que existe um desafio do setor em conseguir enxugar a máquina estatal e conseguir torná-la mais eficiente. Então, portanto, surgiu de fato no calor do debate essa proposta de fundir os dois ministérios. O fato do ministério ser separado dos outros setores, ele traz uma questão, muitas vezes, de uma falta de integração. Em alguns momentos a gente percebe que o meio ambiente fica separado e ele não está integrado aos outros setores, que de fato eu acho que é algo que a gente tem que pensar. Mas a fusão dos dois ministérios nesse momento, eu acho que ela traria um peso político muito grande para o setor, que não traria benefícios para a nossa atividade. Então, eu acho que foi muito interessante repensar isso, voltar atrás. E como a ministra como a Tereza Cristina, que é muito preparada, as coisas certamente tendem a ser mais harmônicas. Então, acho que foi uma decisão bastante sensata. Agora, é interessante que a relação de ambientalistas e produtores rurais nunca foi assim muito pacífica. Lá no Congresso Nacional, então, a contenda chega assim a tons muito elevados. E fica aí um debate sem fim que avança muito menos do que poderia se de fato houvesse aí mais ponderação. E aí eu quero saber como é que produtores rurais e ambientalistas se reconhecem, vocês se reconhecem como adversários ou como fatores complementares? Olha, Maria Lídia, eu acho que, primeiro, um comentário sobre, reforçando o que o João falou, existe um conflito de interesse entre uma instituição pública que fiscaliza e aquele que é fiscalizado, não apenas na área da agricultura, quer dizer, a área de meio ambiente exerce um papel de fiscalização que é difícil no Brasil de maneira geral, um país desse tamanho, enfim. Em relação ao que você falou, tem uma agenda de convergência muito grande entre, eu acho, o ambientalismo e o setor rural, vamos dizer, o setor da agricultura, até porque você tem um tema, que é o tema da mudança climática, do aquecimento global, que está colocado, é talvez o maior desafio da humanidade nos próximos 20 anos, e ele afetará muito o setor da agricultura, da pecuária, e, portanto, a gente tem que trabalhar nas convergências. Quer dizer, no Congresso Nacional é comum você ter pontos divergentes, mas o que tem que prevalecer é o bom senso. Eu acho que o que meio ambiente traz, não é, João?
essa perspectiva de médio e longo prazo, que é muito difícil. Quer dizer, nós estamos falando na questão de mudança climática em questões de 2030, 2050, 2100, e quanto mais a gente pensa a médio e longo prazo, maior é a convergência. Agora, João, quem hostiliza quem, né? E eu falo muito pelas polêmicas que eu vejo publicadas e também no Congresso Nacional que a gente assiste. E a coisa chega num nível, assim, ambientalistas muitas vezes se referindo aos produtores rurais como gafanhotos predadores. E os produtores rurais se referindo a ambientalistas como os ecochatos. Ah, lá vem eles de novo. Então, como é que é essa coisa? Existe, o Fábio Feldman falou muito elegantemente na convergência, que vocês têm muitos pontos de convergência, mas existe, assim, uma predisposição para a animosidade? Eu acho que o debate, ele evoluiu muito, né? Ele amadureceu. Eu acho que hoje nós temos bastante estruturas de debate, de diálogo para encontrar, né, leis convergentes. Eu acho que uma grande exemplo disso foi o Código Florestal. Eu acho que até o Código Florestal, pelo menos no setor rural, existiu uma grande guerra entre ambientalistas e produtores rurais, ou ruralistas assim por diante. Com o Código Florestal, que é uma lei estabelecida em 2012, você teve uma espinha dorsal, né, uma regra da qual as pessoas, de fato, têm um grande parâmetro. Mas, evidentemente que existe, como o Fábio colocou, esse, não sei se é conflito, mas é justamente esses interesses que muitas vezes são conflitantes. Então, muitos querem preservar, outros querem expandir e produzir. Então, eu acho que aí existe sempre um conflito. Porém, o meio de campo, eu acho que hoje está muito bem estruturado. Como eu falei, o Código Florestal e outras vezes que trazem, de fato, um parâmetro muito fundamentado para a discussão. Então, eu acho que amadureceu muito. Mas ainda há grandes desafios pela frente. E depois desse Código Florestal, que pareceu, sim, um avanço, né, nessa relação, ficou, claro, tanto para produtores rurais como para ambientalistas, que a incapacidade de entendimento que a divergência implica em atraso ou mesmo em destruição? Não, quer dizer, Maria Lídia, eu acho que o grande desafio nessa questão é o cumprimento da lei e a implementação do próprio Código Florestal. Quer dizer, nós temos um instrumento que eu acho que mudou o Brasil, que é o CAR, que você pega a propriedade, vê o que tem de reserva legal, APP, estabelece mecanismos para recuperação de área e que ele tem sido adiado no Brasil. E ele é importante, na minha opinião, porque ele não é só um instrumento para meio ambiente, mas de regularização fundiária. Até porque com a tecnologia hoje, uso de sensoriamento remoto, de imagem de satélite, eu tenho uma capacidade que eu não tinha 20 anos atrás. Então, eu acho que agora a gente tem que, a agenda importante é você cumprir e implementar o que foi estabelecido em 2012. Perfeito. E essa coisa não tem uma agilidade ou ainda não foi cumprida ou não é cumprida? Olha... Por quê? Falta de regulamentação não, é o quê? Aqui eu vou até provocar o João. Eu acho que o João representa, quer dizer, um pessoal da agricultura cosmopolita, que tem uma visão de mundo moderno e contemporâneo, e nós, com o setor mais cosmopolita, temos uma enorme capacidade de aliança, de estabelecer estratégias comuns. Mas nós temos um setor ruralista muito atrasado no Brasil. Quer dizer, que é um setor que, enfim, não quer cumprir esse Código Florestal como nunca cumpriu os códigos florestais anteriores. E eu acho que a gente tem que trabalhar, especialmente agora, nesse novo governo, nessa agenda de convergência, até porque o mercado... Qual foi uma das principais razões que a fusão não prevaleceu? Porque o mercado europeu, que compra as commodities brasileiras, está muito preocupado em não contribuir para o desmatamento. Você concorda, João, que há muita resistência ainda no Brasil ao cumprimento, né, dessa que você mesmo já chamou de uma espinha dorsal, como uma referência para a melhoria da relação dos setores ambientalistas e produtores rurais? O Brasil ainda tem áreas com produtores rurais assim muito distanciados do desenvolvimento, da evolução. Eu acho que a gente tem que ter a consciência que ocorre uma mudança de mentalidade, né? Se no século XX a ideia
e todo o arcabouço de políticas públicas era voltado para a expansão da área, ocupação do território, e a mata era vista como algo a ser suprimido. E você tem linhas de crédito que visavam isso. Então, toda uma geração enxerga isso como, de fato... Quer dizer, vou desmatar, ampliar meu espaço para produzir mais. E a tributação do ITR e de vários outros, ele estava voltado a isso. Então, você tinha, por exemplo, os índices de produtividade, que se você não ocupasse a terra, você poderia perder a titularidade da terra. Hoje se mudou de mentalidade. Né? De expansão, a gente está discutindo intensificação. Né? De expansão, planejamento, preservação e assim por diante. Então, é uma mudança de mentalidade que tem que vir acompanhada de incentivos. Né? Porque, atualmente, o Código Florestal, o setor assumiu a responsabilidade de implementar o Código Florestal, mas a gente não pode esquecer que existe um custo gigantesco na implementação desse código. E aí esses incentivos, eles devem vir de quê? Do poder público? Do poder público, do mercado, principalmente. Eu acho que o mercado tem que fazer um esforço para beneficiar o produtor que está de acordo com o Código Florestal, de gerar incentivos para que a sustentabilidade esteja acompanhada de incentivos econômicos, porque senão existe aquele tripé que não é cumprido, né? O social, o ambiental e o econômico. Então, acho que essa mudança de mentalidade tem que vir acompanhada de incentivos. Só para reforçar o que ele falou, antigamente, para você provar que adquiria a posse, provar a posse da terra, você tinha que provar a supressão da vegetação. Exato. Era um requisito... Era através do desmatamento? Não, os planos de colonização que o Brasil realizou na década de 70, 80, pelo INCRA, quer dizer, a prova da benfeitoria era o desmatamento. E aí nós temos essa convergência, especialmente em relação à Amazônia. Quer dizer, nós não precisamos expandir a fronteira agrícola para poder produzir. Nós temos que melhorar a eficiência nas propriedades que já estão aí. E que tem isso que ele chamou do custo. O custo... que é alto. O que o João colocou, que a gente está defendendo muito já faz tempo, é que você pode utilizar instrumentos econômicos por parte do mercado. Quer dizer... agora, isso é uma agenda, como ele colocou, o João, é uma agenda nova, é uma agenda, quer dizer, eu acho importante essa oxigenação no Brasil, quer dizer, de a gente aprofundar as convergências. Divergências às vezes existem. É claro, e aliás, as divergências parte, né? Também favorecem o debate que pode produzir avanço. Né? E claro. Até um dado que eu faço questão de dizer, quer dizer, o aquecimento global, que parece uma coisa muito longe, ele pode prejudicar muito a agricultura brasileira, porque pode mudar o ciclo de chuvas, ou seja, chover, ao mudar o regime de chuvas, você pode, em vez de ter 2 safras, como a soja, algumas áreas, pode não ter. Quer dizer, eu sempre insisto nisso desde que eu vim aqui. Quer dizer, meio ambiente é uma perspectiva de médio prazo, 20 anos, 30 anos, e esse é o diferencial. Agora, é interessante, João, o Fábio Feldman fez um elogio a você, né? Que você faz parte de um setor da produção rural. Vou cobrar isso. Cosmopolita, avançado, entendimento ampla, toda essa história. Agora, eu quero saber, né, se você retribui esse elogio ao ambientalista que está aqui hoje, se ele faz parte dos ambientalistas mente ampla também, ou, né, porque há os ambientalistas que são chamados de xiitas, que são radicais, que são vistos como trava para qualquer tipo de avanço na produção rural. Então aí, como é que é essa história? Também existe entre os ambientalistas, não vou falar eco-chatos, mas aqueles que não abrem a mente para a produção de mais convergência? Eu acho que da mesma forma que eu comentei que no setor rural houve uma mudança de mentalidade, no setor ambientalista também. Nós temos hoje ambientalistas que têm uma visão bastante voltada ao setor produtivo, a como criar instrumentos para que, através da atividade econômica, sejamos mais eficientes, com menos impacto, produzindo mais com menos, ou seja, o ambientalismo também está se adequando. Evidentemente, você tem aquela parcela que são pessoas xiitas que fazem barulho, mas que muitas vezes não são aquelas que sentam na mesa para discussão. Eu acho que o Fábio está sendo muito mente aberta em trazendo também posicionamentos bastante uma visão bastante moderna. E eu acho que, no fundo, são essas agendas que acabam avançando, sabe? Porque a gente vê muita coisa de radicalismo que acaba não sendo, de fato, implementado. Então, o que a gente tem no Brasil hoje, no âmbito do Código Florestal, da própria lei trabalhista, de vários outros instrumentos, eles adviram de muito debate e de um meio termo. Porque o Código Florestal, por exemplo, não agrada integralmente produtores nem ambientalistas. E talvez esse seja a grande virtude para
durabilidade dele. Bom, né? também, né, já se falou aquela história da unanimidade, né? Que então a gente toma muito cuidado. Já disseram que ela é burra. Então, de repente, com as divergências, os avanços podem acontecer. Mas eu quero ouvi-lo sobre a nova ministra da Agricultura. Ela foi nomeada, ela foi convidada, ela já aceitou a deputada ruralista Tereza Cristina, do DEM, do Mato Grosso do Sul. E eu confesso que eu não a conheço, mas eu tenho certeza que vocês conhecem, porque ela é uma deputada muito ativa lá na Câmara Federal. O que eu quero saber é se ela sinaliza, se ela já exibiu o perfil de quem é aberto ao diálogo, de quem tem assim, características de que ela possa promover a conciliação e, por isso mesmo, um avanço, né, nessa troca e nessa interação produtores rurais e ambientalistas. Fábio. Olha, eu também não Você conheço... reconhece esse perfil nela? Eu não a conheço pessoalmente, mas ontem eu tive um debate. Ontem foi lançado um painel sobre a biodiversidade brasileira, muito interessante. E estava ali a ex-ministra Isabela Teixeira, que até elogiou muito a Tereza, dizendo que ela é do diálogo. E, aliás, Maria Lídia, eu acho que uma das armadilhas do mundo contemporâneo é a polarização. Quer dizer, mas eu acho que a polarização, ela depende de gente no poder público, na sociedade civil, até no empresariado, que consiga, quer dizer, fazer com que a gente evite essa polarização que o mundo está tendo e que as eleições, nós estamos comentando isso, a eleição brasileira, a gente acompanha isso há muitos anos, nunca teve uma polarização tão grande. E eu acho que o papel de quem está no governo é, na verdade, pôr água fria na fervura e encontrar a agenda do diálogo, até porque senão quem perde é o país e o planeta. E você que a conhece? Olha, nós na Rural apoiamos muito a indicação da Tereza Cristina, porque a trajetória dela é espetacular. Ela foi secretária do Mato Grosso do Sul, tocou 2 secretarias ao mesmo tempo, a Casa Civil e a Agricultura. Depois ela foi deputada federal pela primeira vez, né? E como no primeiro mandato já foi líder do partido dela e presidente da frente parlamentar, e fez uma gestão muito equilibrada, tecnicamente muito bem embasada, com uma capacidade de liderança e de articulação muito bem feita. Então a gente ficou, de fato, muito satisfeito com a indicação dela e a gente acha que ela vai ser uma pessoa justamente para poder criar uma discussão bastante coerente, consciente e embasada, porque o grande perigo nosso hoje é de ter discussões que não estão bem estruturadas e embasadas. Eu acho que quanto a isso a gente vai estar muito bem embasada, calçado. Bom, para encerrar, no tempinho de nada que nos resta, eu quero saber da esperança de vocês quando olham para o futuro. 2 setores que importantes, juntos, independentes e que têm todo um perfil de necessidade de serem complementares. Como é que vocês olham o futuro para o novo governo? Já temos presidente eleito, já está sendo composto aí um ministério, muitas coisas já estão sendo anunciadas. Do que já se viu? Que expectativa que tem? Vocês olham com esperança para o futuro? Olha, eu acho que o nosso futuro vai ser muito desafiador, porque fazer reformas não é algo fácil. E as reformas são necessárias porque o poder público já está esgotado. Então, assim, de fato, não vai ser um momento fácil da nossa existência e da nossa democracia, mas vai ser necessário. Então, acho que a gente está confiante, mas muito apreensivo. E você, Fábio Ferro? Eu acho que a crise chegou num nível no Brasil que eu acho que o que precisa o Brasil é bom senso e juízo. Quer dizer, primeiro eu acho que deixar esfriar o calor eleitoral, essa polarização muito extrema. Que deixa um resíduo ainda, Que né? deixou um resíduo, exatamente. Eu acho que a gente tem que pôr água fria na fervura e lutar para que o Brasil encontre seu caminho, quer dizer, entender o recado das urnas que quis mudança. Quer dizer, que mudança é essa e a gente tem que estimular essa mudança. Agradeço muito a vocês, porque nessa conversa tenho certeza que ofereceram subsídios para a nossa reflexão de quem nos acompanhou agora, para a gente entender como são as relações de setores tão importantes para a vida do país. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Luciana.